Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia, doutor Ramalho, tudo bem? Olá, Iva, bom dia também aos demais que estão presentes aqui, nos assistindo, tomando café conosco. Minha xícara está aqui como diabo. Uau, muito bom, muita honra tomar esse café com segurança contigo, Ramalho. Recíproco. E hoje, aparentemente, não, felizmente, por adotar as ações necessárias, os testes necessários, nós tivemos maior dificuldade na conexão. Mas é isso aí, um bom dia para vocês. Estou aqui à disposição para essa conversa amigável nesse projeto tão bem sucedido, tão criativo. Pode parecer uma coisa menor, o detalhe da xícara, mas também ajuda a fixar a imagem. O marketing é muito bom também. Olha só, né? Se a gente está fazendo café com segurança, tem que ser, né? Tem que vestir a camisa literalmente, né? Tem que ser temático, né? Então eu gosto muito desses detalhes, né? Porque eu costumo dizer, Ramalho, que onde eu estou, a minha alma também ali está. Então todo projeto que eu me envolvo é de corpo e alma, literalmente. E aí, esses detalhes, né? Fica fácil da gente evidenciar. Então fica a sugestão que você, a cada convidado que tiver, você faz a entrega simbólica de uma xícara, depois a entrega física, e a cada edição você sorteia uma xícara de café com segurança com os assistentes. Pode ser, gostei da ideia. Agora sim, eu vou ter que viajar o Brasil todo levando essa xícara, né? E viajar não é uma má ideia. Mário, sempre muito gentil, sempre muito idealizador aqui, né? Sempre somando forças. Fico muito feliz, né, dessa energia de estar aqui, dispondo do seu tempo, do seu conhecimento e desse carinho, esse carisma aqui com o Café com Segurança. De antemão, já te agradeço imensamente. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Fala um pouquinho só quem é o José Francisco Ramalho, porque eu percebo que tem novos participantes aqui que não acompanhou a nossa live. Só um resumozinho, né, de quem é você, né, para as pessoas entenderem quem é esse profissional que está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, tomando café com segurança. Olha, eu não me sinto muito à vontade de falar de mim próprio, mas, de qualquer sorte, é uma apresentação. Eu sou José Francisco Ramalho. Algumas pessoas estão presentes aqui, a FEAG, Miranda, um bom dia para você. Depois, ainda hoje, mantemos contato. Eu tenho formação como engenheiro civil, engenheiro de Minas. Trabalhei grande parte da minha vida com mineração. Pessoas imaginam que eu nasci dentro de um paletó e uma gravata, mas eu passei um longo tempo de minha vida em plataformas de petróleo e em minerações subterrâneas, 700, 800 metros abaixo do solo, trabalhando. Então, não nasci de paletó e gravata, não. A posteriori, eu tenho uma especialização como engenheiro de segurança, tanto estou aqui como engenheiro de segurança de trabalho. Me formei na universidade em Direito, sou advogado, tenho pós-graduação pela Universidade Federal em Direito e Processo de Trabalho. Basicamente, a minha formação acadêmica, sou professor universitário e tenho uma empresa pequena que atua na área de mineração, na área de segurança do trabalho, de meio ambiente. Já existia a presidência do CREA. Ramalho, só um pouquinho. Eu acho que o seu fone está atrapalhando a gente te ouvir um pouquinho. Você consegue falar sem o fone? Me ouvir sem o fone? Você está ouvindo bem agora? Está oscilando a voz. Tem momentos que a gente consegue ouvir perfeitamente, mas tem momentos que baixa, como se houvesse uma oscilação, como se fosse um mau contato, alguma coisa assim do microfone. Bom, o de ouvido não interfere em nada. Pode ser que eu esteja falando... Está ouvindo bem agora, Ivo? Agora sim, mas assim, tá havendo uma oscilação na voz. Assim, intermitente, mas agora normalizou mais? Agora sim.
provavelmente eu estivesse falando um pouco baixo, mas eu fiz essa abordagem inicial, um resumo objetivo de minha atividade profissional. Eu acho que foi inteligível, não é? Sim, 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 sim. Ramalho, Então, vamos pois não? adiante. Pois não? Pode falar, desculpa te interromper. Não, vamos adiante. Estão todos ouvindo Pronto, bem, não é melhorou. isso? Agora a gente te ouve Ótimo. bem, tá muito bom, muito bom. Então tá, Ramalho, já né, que nós havíamos prometido entregar sobre questões de tendências e oportunidades da segurança do trabalho, eu gostaria nesse momento que você contextualizasse um pouquinho né, sobre o profissional né, da engenharia de segurança do trabalho, né, o que ele precisa estar atento, quais são né, esses pontos que nós não podemos deixar né, passar despercebidos. Pontue para a gente aí, né, nesse pontapé inicial, e antes da gente entrar mesmo né, no feeling do que nós vamos entregar hoje aqui no Café com Segurança. Interessante, eu tenho uns insights assim, em determinados horários. Hoje de manhã eu estava. Eu gosto muito de fazer barba. Normalmente as pessoas não gostam, eu aproveito e faço alguma reflexão. Eu estava, curiosamente, independentemente desse nosso contato, eu disse: segurança do trabalho. O trabalho é que move o mundo. Se não houver trabalho, não. Até a unidade física, o trabalho move o mundo. Significa dizer que ele deve ser feito minimamente em boas condições de segurança. E formalmente, embora cada um de nós tenhamos a obrigação e o dever de cuidar e zelar pela segurança do trabalho, formalmente, legalmente, quem tem essa habilitação são os profissionais da área de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o fonoaudiólogo. Bom, então, sendo assim, recapitulando que o mundo é movido a trabalho. Sim, o mundo é movido a trabalho. Nós agora aqui estamos numa conversa informal, mas é um trabalho. Nós estamos dedicando nosso tempo a produzir conhecimento. Conhecimento não deixa de ser uma manifestação de trabalho. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, o profissional de SSP, ele tem permanentemente um amplo mercado de trabalho a ocupar, o mercado de trabalho para zelar pelas melhores condições de trabalho. Toda e qualquer atividade, ela está associada à realização do trabalho. E, em decorrência disso, requer ações, requer medidas, requer iniciativas que busquem preservar essas melhores condições. Esse profissional, que tem esse amplo campo à frente, tem a cada dia novo, novas possibilidades também. Hoje nós temos uma tendência que, para mim, é irreversível. Lamentavelmente, algumas empresas, até o Conselho de Engenharia da Bahia fez isso, eu implantei o trabalho telepresencial, lamentavelmente ele voltou a ser presencial, mas o trabalho telepresencial é uma realidade. É uma realidade. Você pode dispensar a presença física de grande parte de profissionais das instalações físicas da empresa. Isso se traduz em economia, se traduz em ganho de produtividade. Que o CREA da Bahia teve um incremento de 28% de produtividade com o trabalho à distância. E é uma coisa que requer também, por ser trabalho, ações de segurança, ações ergonômicas. O que é ergonomia? É aplicação de segurança do trabalho, ações de iluminação, segurança do trabalho, ações de mobilidade de atividade física, prevenção também contra a doença do trabalho. Então, são mercados que a cada minuto estão surgindo. Ontem eu vi um novo curso, não vou entrar nesse método, curso de engenharia de aquicultura, imagine. Ora, é uma coisa nova, mas vai gerar demandas que o profissional da área de segurança do trabalho ele tem que estar habilitado, sendo conhecedor de cada uma dessas novas tendências que o mercado apresenta para ele estar apto a oferecer os conhecimentos dele e apresentar soluções. Uma outra peculiaridade que é própria da engenharia de segurança do trabalho é que ela é essencialmente ligada à aplicação de normas legais, normas regulamentadoras são normas legais. A CLT é a norma legal do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, ele não é fiscalizador de EPI, ele não é proferidor de DDS, embora possa e deva fazer isso. Ele é um aplicador de uma legislação, de uma normatização que existe no sentido de aprimorar as melhores condições de trabalho de cada um daqueles que estão exercendo suas atividades. Então, esse profissional, o profissional da SST, ele obriga-se
obriga-se a conviver e ter uma certa familiaridade com os aspectos legais que envolvem a profissão. Senão chega, por exemplo, agora, o e-social. O e-social é uma ferramenta que visa modernizar as relações de comunicação entre o poder público e a empresa, mas ela se funda basicamente em preceitos legais. Se o cidadão imagina que meramente ele colocando em prática algumas ações e coisas dessa natureza, ele vai esgotar a atividade dele, é uma falácia. Ele tem que conhecer o que é que regulamenta o social. Isso é legislação. Então, é uma atividade, o profissional de engenharia de segurança do trabalho e das demais áreas correlatas de segurança do trabalho, ele obriga-se a ter facilidade em atuar interdisciplinarmente com outras profissões. Ele vai interagir com o médico do trabalho, ele vai interagir com o engenheiro de produção, ele vai interagir com a pessoa que na empresa cuida da área administrativa, sim, porque vai haver emissão de PPP. Então, é uma atividade que é inter e multidisciplinar e que requer muita habilidade do profissional em transitar nesses ambientes, fluência verbal, facilidade em escrever relatório, facilidade em interagir com pessoas, em liderar e ocupar todo esse espaço. É uma profissão per si, com uma vasta área, uma ampla área. Tudo que falar em trabalho, execução do trabalho, requer práticas e boas condições de trabalho. Quem coloca isso em prática são os profissionais de SST e o engenheiro de segurança do trabalho. E ele tem que ter todos esses atributos para fazer isso de uma forma bem sucedida. Muito bom, Ramalho. Excelente contextualização. E eu quero dar um bom dia aqui para todos que já entraram aqui. Temos o Maioli da revista Norminha, sempre nos acompanhando. Obrigada, Maioli. O Messias, Costa, Nossa Casa, né? Normalmente é nome de empresa, eu não sei quem é a pessoa que está aqui, mas seja muito bem-vindo, né? A Marcela, a Celi e o nosso presidente da NET, o engenheiro Benvenuto, está por aqui também. Bom dia para todos vocês. Obrigada a Ivana, a Daniele, a Poli Loyola, RM Machado. Sejam todos muito bem-vindos, gente, a esse nosso Café com Segurança, né? Esse projeto ele é feito com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanha, né? É uma transmissão do conhecimento, literalmente, né? O Ramalho está aqui, né, dispondo do seu tempo, do seu conhecimento para compartilhar conosco, né? Estou aqui, né, todas as manhãs de sexta-feira fazendo essa frente, mas quem dá vida ao Café com Segurança, quem soma conhecimento é cada um de vocês que está aqui conosco. Gratidão, obrigada pelo carinho, obrigada por dispor do seu ativo mais valioso, que é o tempo de estar aqui conosco. E se você está aqui, é porque você é um profissional diferenciado, você é uma organização diferenciada, né? Porque está numa manhã de sexta-feira, em busca de conhecimento, assistindo uma live, é para poucos, né? Então, parabéns por você estar aqui, parabéns por esse empenho, não é mesmo, Ramalho? E, Ramalho, o tema hoje é para a gente falar das questões de oportunidades. E eu queria saber o seguinte, Ramalho, no que diz respeito a tornar-se um perito na segurança do trabalho, o que é ser um perito, né? Qual é a sua visão sobre isso? Fala um pouquinho, né, sobre isso daí, porque eu também tenho algumas coisas para pontuar, né, em relação à perícia, mas eu gostaria que você, como um profissional, né, com muita experiência na área, fala para a gente um pouquinho sobre um profissional, né, de segurança e saúde do trabalho tornar-se um perito, né, e o que é ser um perito, né, porque às vezes a gente nem sabe, né, o que é, se tem essa tendência, se tem essa oportunidade no mercado ou não, né? Bom, então vamos, como é natural, por partes. Perito, etimologicamente, desculpe, perdoe, etimologia, perito, a última flor do latim, cultivelo, latim, vem de lá do latim. O perito é aquele indivíduo que detém experiência, que detém perícia, que é um expert em determinado assunto. Você, por exemplo, é um expert em transmitir a palavra, em dialogar ao vivo, é uma expertise sua. A expressão da moda é expertise, experiência. Feita essa consideração inicial, é de se levar a crer, de uma forma muito lógica, que a perícia pressupõe
que o exercente da atividade seja perito, que ele tenha um conhecimento aprofundado da matéria sobre a qual ele vai se pronunciar, tanto que ele é chamado a se pronunciar. A universidade, quando eu falo universidade, está envolvendo também os cursos por correspondência, todo mundo que consegue uma carteirinha de profissional. Eu não estou entrando no mérito, eu falo universidade no sentido universal do termo. O indivíduo graduado numa profissão qualquer, ele detém a habilitação legal de atuar como perito naquela área de conhecimento dele. O médico tem um erro médico, há uma questão que é judicializada, não é o juiz que vai dizer se houve ou não o erro médico, porque ele não é detentor desse conhecimento. Tem que chamar um médico que conheça a matéria, estudou a matéria, se pronuncie e chegue a uma conclusão. Evidentemente que esse perito tem que ser uma pessoa que detenha o conhecimento amplo e satisfatório sobre o tema para poder esclarecer uma dúvida. Então, perícia é isso, é o exercício da expertise, do conhecimento no dirimento de dúvidas, particularmente no aspecto legal. Sendo uma prerrogativa do profissional, ele está habilitado a atuar como perito, no momento existe uma certa retração no mercado de trabalho, fato notório em todas as profissões, existe concomitantemente a produção, eu falo isso desconfortavelmente, mas eu não poderia usar outra expressão, existe uma produção industrial de profissionais no mercado. Não estou entrando também no mérito se são eles ou não bem ou mal qualificados. Mas, por exemplo, a segurança do trabalho despeja no mercado tanto as escolas que funcionam dentro da legalidade, quanto outras que não funcionam. EAD, a EAD é legal, não estou sendo contra a EAD, não. Eu me refiro a essas escolas que atuam dentro da irregularidade como cursos por correspondência. Despeja sistematicamente milhares, milhares e milhares. Não é 1 milhar, não são 2 milhares, são milhares de pessoas, de profissionais no mercado a cada ano. Um dia desse eu conversei com uma pessoa que não tinha qualquer conhecimento. Ele disse, olha, doutor, eu tenho uma carteira igual à do senhor. Eu não levei a conversa adiante. Então, essas pessoas, diante da dificuldade, até por falta de oportunidades outras, ela vê essa atividade da perícia como uma possibilidade imediata, até porque, até cerca de 4 anos, desculpe a expressão, a viúva é o Estado, não é? Normalmente a viúva, quando fica jovem, muito dinheiro, ela arruma namoradinhos e tal, e não tem qualquer critério com o dinheiro que o falecido deixou. Então a viúva, que é o Estado, ela pagava valores, inclusive, que são muito justos, são os denominados honorários provisionais. E a cada perícia que o indivíduo fazia, ele recebia um valor da ordem de 300, 350 reais, que é melhor 350 reais do que nada. Isso aí gerou um afluxo muito grande de pessoas, no caso específico, nós estamos falando de segurança do trabalho. O Poder Judiciário tem muitas demandas trabalhistas que envolvem acidentes de trabalho, que envolvem questões de insalubridade, de periculosidade, e que, obrigatoriamente, a teor do que dispõe a CLT, tem que ser dirimido pelo perito. Isso gerou a possibilidade de ter um retorno rápido, embora de pequenas quantias, gerou um grande afluxo de recém-formados e pessoas que até com maior tempo de formação, sem deter isso não é nenhuma afronta ética, não, é uma constatação. Um satisfatório conhecimento para atuar como perito. E aí o mercado está, por assim dizer, saturado. Nós vemos peças extraordinariamente fora da realidade. O perito que pega um indivíduo que se submete a níveis de pressão sonora, que é denominado insalubridade em grau médio, ele diz que aquele ruído é excessivo. Em vez de ele atribuir o grau médio, ele atribui o grau máximo, fazendo a isso. Então, coisas dessa natureza, que eu não vou estar aqui mencionando, porque as pessoas que estão fazendo esses laudos, essas perícias, não são detentoras da expertise para o exercício da atividade. Mas é um mercado que
está aberto e que o profissional ele tem todo o direito de atuar nesse mercado. Ok, mas nós trabalhamos, novamente a expressão trabalho, para sermos remunerados. Muito bem. A remuneração do perito, quando houve uma reforma judiciária, o legislador disse, olha, quem sucumbe, é o chamado honorário sucumbencial, quem perde, por assim dizer, a perícia, do caso específico, vai pagar os honorários do perito. Mas, quando é o reclamante, ele é hipossuficiente, ou seja, ele tem menos condições financeiras do que a empresa. É um pressuposto razoável. Ele pagava esses honorários. E o magistrado entendeu diferentemente. Ainda que o indivíduo, como é frequente, eu me deparo com isso, receba num processo R$ 300.000, R$ 400.000, ele não é obrigado a pagar os honorários sucumbenciais, porque o Estado entende, na figura do magistrado, que deva ser a viúva, o Estado que deva fazer esse pagamento. E aí, com essa situação que estava revertida, mas, lamentavelmente, voltou a status quo antes, voltaram a proliferar as mais esdrúxulas situações de pedidos de adicionais disso, daquilo, sobre os argumentos mais surreais possíveis. E aí, volta o perito a ser remunerado pelo Estado, valores que é irrisório, e essa remuneração ela só é liberada quando o processo é concluído. O processo tramita, resulta numa sentença, essa sentença, via de regra, é objeto de recursos, que é um dos males do judiciário brasileiro, essa infinidade de recursos. Alguns podem se tramitar e até em 1 ano, 8 meses, findar, transitar em julgado. Outros se prolongam. Eu sou perito em processos que já tramitam há 12 anos. E só quando transita em julgado e que existe a execução é que o perito vai receber os seus honorários. Aí sim, seja pago pela viúva Estado, ou seja pago pela parte reclamada. Enquanto isso, o cidadão que exerceu a atividade pericial, ele trabalhou de graça, no sentido de ter gasto transporte, combustível, equipamento, e não houve o ressarcimento inicial dessas despesas. E a remuneração dele vai vir longos anos depois. Ou seja, se o indivíduo busca ser perito não por vocação, mas visando o que outrora era uma facilidade de remuneração fácil, não, remuneração rápida, ele está frustrado com isso. E alguém pergunta, Ramalho, você sobrevive? Não, eu sobrevivo, mas não estritamente de perícia, tenho outras atividades. Eu não gosto de falar em número, mas eu tenho mais de 6.000 perícias feitas e tenho mais de 4.000 processos que tramitam. Eu tenho uma estrutura profissional, eu tenho um assistente que acompanha sistematicamente isso aí. E à medida que esses 4.000 processos vão tramitando em julgado, transitando em julgado, é que existe liberação de honorários. Então, me permite ter um razoável fluxo de caixa, que não é resultado da produção de 10 ou 12 perícias. Então, se você busca ser perito, visando um justo retorno remuneratório pelo seu trabalho em curto prazo, lamentavelmente, não é essa a realidade. Mas é uma área, no caso do judiciário trabalhista, no judiciário federal, questões de aposentadoria especial, quem tem vocação, veja só, não é corrigindo, mas eu constatando que tem profissionais que são formados há pouco tempo, que se dedicam com empenho a estudar a matéria, e são excelentes peritos que estudam devidamente. Então, de forma empírica, se tornam excelentes peritos. Se você se sente vocacionado, ótimo, sejamos colegas na área pericial, mas sabendo que o retorno financeiro é a médio e a longo prazo. Muito bom, Ramalho. E você que está aqui conosco, né, que não é perito, né, que tem essa intenção, já deu para esclarecer muitos pontos. Eu não sou perita, Ramalho, eu não estou perita, na verdade, né?
porque, como eu falei no início da live, eu estou focada em um projeto que comecei a desenvolver há 2 anos. Então, assim, nessa questão profissional, eu foquei apenas no e-social, né? Hoje eu ajudo as organizações a organizar documentos, né, tudo que precisa para que seja feito esse informe. Então, hoje eu estou atuando apenas, né, nesse segmento da segurança do trabalho, mas a perícia sempre foi algo que eu também tive aqui no meu coração, né, de estar ajudando de alguma forma. E eu tinha algumas dúvidas e você esclareceu aí, né? Muito bom. Então, o primeiro ponto aí que me marcou é que a gente precisa ser um expert nessa área, saber fazer, né? Não pode ser um fazer de conta. E depois entender todo o processo, né? Não eu imagino, na verdade, assim, a gente imagina ser perito, por que ser perito? A gente imagina que é o juiz que julga, né? Mas como o Ramalho pontuou aí, né, esclareceu pra gente, não é o juiz que julga, é o profissional, né, legalmente habilitado, que tem uma expertise naquela área, que vai dizer se o processo estava errado ou não, né? Porque já pensou se o juiz tivesse que entender de segurança do trabalho, de medicina, de fisioterapia, de tudo, né? Humanamente impossível. Então, por isso que existe, né, a profissão de perícia. E é muito bom, Ramalho, esses pontos que você trouxe. E eu quero já aproveitar esse momento e falar sobre a questão dos honorários. Gente, no dia 23 de junho, o nosso presidente da ANEST, o engenheiro Bevenuto, ele recebeu do Tribunal Superior do Trabalho uma carta, né, para poder a associação posicionar em relação aos honorários. Já que nós estamos falando aqui de perícia, né, eu quero aqui, Ramalho, nesse momento, né, falar a importância das entidades de classe, das associações, por que a gente fica sempre batendo nesse ponto. O Café com Segurança, ele é um projeto idealizado por mim como profissional, mas eu nunca deixo de falar aqui da ABES, da ANEST, porque, gente, é de extrema importância que nós estejamos ligados às nossas entidades de classe para o fortalecimento. E quando o engenheiro Bevenuto recebeu, né, essa carta para que fossem revisados os honorários periciais, ele convocou todas as entidades, né, que são filiadas à ANEST, fez uma reunião no Zoom ou foi no Google Meet, não me lembro ao certo, deu a oportunidade a todos os profissionais que são peritos participarem, né? Porque, assim, existem muitos pontos que foi definido lá atrás e que a maioria dos peritos estavam insatisfeitos, né? E aí, então, todos puderam posicionar, a SRJ apoiou esse projeto porque criou um link, mandou para os peritos, para que os peritos respondessem, né? Então, assim, houve todo um trâmite ali envolvendo todos os profissionais, todas as entidades de classe, e todos os peritos, né? Que eu acho que teve participantes lá que eram peritos e que nem eram ligados às associações. Então, assim, a importância de uma associação que nos representa, a importância das entidades que nos representam, a importância dos profissionais que estão ali levando à frente projetos, na maioria das vezes, sem fins lucrativos, né? Só para ajudar a categoria, né? E o engenheiro Bevenuto recebeu isso, né, em nome da ANEST, houve esse posicionamento, já houve essa resposta, né, com base na resposta de todos os peritos. E o que eu quero dizer com tudo isso, que nós temos entidades, nós temos associações que nos representam e que a gente está ali juntos lutando pela nossa categoria, né? Então, se você quer se tornar um perito, saiba que já houve esse pronunciamento, né, da ANEST em relação aos honorários periciais, né, para haver essa revisão, né, porque na maioria das vezes a gente não, né? Eu não sou perita. O perito ia lá, fazia um trabalho e se sentia mal remunerado, né? Porque era um trabalho gigantesco e a remuneração pouca. Então, esses pontos foram observados, já foi mandada essa resposta e estamos aguardando, né, esse retorno lá do Tribunal Superior do Trabalho. E eu quero, nesse momento, agradecer a ANEST, né, que também nos representa, a ABES, da qual eu faço parte, que é a minha associação baiana, e deixo aqui o convite para você, que é um profissional, que não está ligado à sua associação, que una forças, porque às vezes o que está aí, o desejo no seu coração, nós não sabemos, eu não sei, o Ramalho não sabe, o Bevenuto não sabe, né, o Eliseu, que é o nosso presidente da ABES, não sabe. Então a gente precisa, né, unir, estar juntos, a construção do network é para isso, né? Quantas vezes durante a semana a gente recebe uma demanda, recebe algo, e a gente não sabe sobre aquilo, e a gente pega o telefone. Ontem mesmo aconteceu isso, eu liguei para o Ramalho para resolver questões que nem eram da live, né? Então, assim, eu não posso ser expert em tudo. Você também não é, então a gente precisa estar ali unindo forças e somando conhecimento.
Ramalho, obrigado por falar dessa questão aí da perícia, porque eu tenho recebido dúvidas em relação a isso, como tornar-se um perito, o que precisa, né? Então, a ideia de trazer essa live é justamente trazer esse esclarecimento. Então, se você quer tornar-se um perito, são esses os pontos, né, positivos, né? O ônus e o bônus de ser um perito, que o Ramalho pontuou aí, né? E saiba também que já está sendo revisada essa questão dos honorários periciais, né? A ANEST já entrou aí, já posicionou nos representando. E, Ramalho, já temos aqui também pessoas, né, dando... O José Amado falou o seguinte, pergunta, não deveria haver concurso para perito, juiz, professor Ramalho? E é prudente pensar assim? Ok. Primeiro, vou falar rapidamente, as entidades são fundamentais na medida que elas representam segmentos profissionais específicos. Aqui na Bahia tem a ABES, eu tive a honra de, por alguns mandatos, ter sido presidente, hoje sou conselheiro, Associação Baiana de Engenharia de Segurança do Trabalho, que hoje tem na presidência o engenheiro Eliseu Marcos, e uma diretoria bastante qualificada. Um abraço a todos esses colegas e amigos. E temos hoje, depois de tanto tempo, um órgão que nos representa nacionalmente, que é a ANEST, a Associação Nacional de Engenharia de Engenheiro de Segurança do Trabalho, que tem na presidência um profissional extremamente dedicado. Eu não sei, eu brinco com ele, como ele consegue tempo para outras atividades, que é o engenheiro Bebenuto Júnior. Bebenuto, um grande abraço também, publicamente, eu reconheço a sua atuação brilhante à frente da ANEST, que é um fato conhecido, mas fica aqui a minha manifestação. A BES ela tem procurado atuar sempre na defesa dos engenheiros de segurança do trabalho. E a ANEST também, porque palavras só não geram resultados. E nesse caso específico, que eu falei um pouco atrás, da baixa remuneração, que não vou usar mais essa expressão viúva, vou usar pela última vez aqui, que é o Estado paga, é um valor irrisório, eu não vou também tratar de número de público. E isso gera uma grande insatisfação, não somente a insatisfação, até uma dificuldade de sobrevivência para as pessoas que se dedicam com seriedade à prática pericial. E a ANEST, sob a gestão do Bebenuto, a quem eu reitero os parabéns, ela se posicionou de uma forma clara, de uma forma como deve se esperar de uma associação, particularmente uma associação nacional, mandou uma correspondência formal com várias laudas, né, à instância superior, o Conselho Nacional de Justiça, TST, expondo os fatos, a dificuldade do perito em subsistir, cobrando dentro da formalidade. Uma solução, uma resposta para isso, e houve uma resposta, mas sempre essas questões que envolvem o judiciário, elas não são resolvidas rapidamente, que envolvem aspectos não meramente legais, mas de ordem política, de ordem de entendimento. Mas só esse fato em si, de ter havido a iniciativa de uma associação nacional de grande respeitabilidade, como é a ANEST, que eu tenho a honra de ser o diretor para o Nordeste, é um fato que evidencia a insatisfação dos profissionais que atuam profissionalmente com peritos diante da dificuldade da subsistência. O trabalho, igual a música de Gonzaguinha, ele tem que também fazer a pessoa feliz, remunerar a pessoa. Isso não está vendo da forma que deve ser. A ANEST agiu, esperemos e vejamos se vai se traduzir em ações efetivas por parte de quem de direito no judiciário, mas não tenho dúvida que haverá novas manifestações de parte da ANEST, sim. Alguém perguntou sobre a questão da remuneração do perito, não é isso? Dos concursos, abrir concurso. Me perdoe, a primeira, o concurso. Ora, vejamos que a cada dia aqui em Salvador são 39 varas do trabalho na cidade de Salvador e mais 2 dezenas espalhadas nas comarcas do interior. Digamos que eu não sei exatamente o número, mas estimemos que sejam 60 varas. Cada uma vara dessa. Ora, isso é absolutamente fora da realidade, só para dar uma ideia de noção de grandeza. Cada uma vara dessas varas trabalhistas gere 2 pedidos de realização de perícias, seriam 120 perícias dia. Se houver o concurso,
para o perito oficial atuar na realização dessas perícias, teria de ser um concurso para 5 ou 6 mil peritos se desincumbir esse volume de trabalho. Eu acho que como funciona é uma coisa até satisfatória, porque o juízo é a figura do juiz, pode ser um homem ou mulher, o Estado juiz, ele tem a possibilidade de escolher, dentro de um rol significativo de profissionais que são devidamente cadastrados, que têm um currículo, ele identificar quem se presta mais a atuar em cada situação específica. Se o judiciário eventualmente não age dessa maneira, utilizando essas informações para ver quem está mais indicado para fazer aquela perícia, aí outra questão. Mas é inviável, em termos práticos, haver concurso para peritos. A questão do INSS, por exemplo, são perícias médicas específicas, nós vemos que é um gargalo terrível do órgão, né? Um gargalo terrível, fonte de constantes discussões, até agressões físicas. Então, são situações que deveriam ter uma abordagem mais lógica, mais justa e coerente. Não é apadrinhamento, absolutamente, não se trata disso. Esse até um dia desse, o jornal noticiou coisas dessa natureza, mas nós estamos falando nas coisas que dão certo, nas coisas que vão dar resultados dentro da legalidade e dentro da moralidade. Então, é inviável, em termos práticos, haver a figura de um perito concursado diante do extraordinário volume de exigência que surge a cada dia. Certo. Ramalho, o Pérez Nunes, salvo engano, né, está dizendo o seguinte: bom dia, em função destes valores remuneratórios do perito, eu tive que virar concurseiro e hoje atuo como engenheiro de segurança do trabalho em Minas Gerais, na CEMIG, mas eu amava atuar como perito em Salvador. Parabéns a todos. Ele está falando da experiência dele aqui, né? Então, muito bom, né? Deve ser alguém que identificou aí com conteúdo, que dá vivência, né? Quando você falava, eu fiquei imaginando, né? Quantos estão aqui que estão identificando com essa vivência? E o engenheiro Bevenuto está te parabenizando pela explanação, né? Brilhante colocação. Temos aqui também o Hércules Medeiro, o Johan Barbosa, né? O Hércules lá do Piauí, né? Ele é da Apieste. E o Johan está aqui dizendo o seguinte: parabéns, Ramalho e Iva, a perícia traz uma expertise diferenciada, pois o perito atua nas mais diversas áreas das atividades. Isso mesmo, Johan. Gente, o Johan também é um grande profissional da engenharia de segurança do trabalho, né? Ele atua na grande organização. E ele tem o programa Gestão de Segurança de AZ toda quarta-feira no Instagram. Tenho aprendido demais lá nas lives do Johan, vale a pena vocês acompanharem também. Se vocês têm alguma dúvida, porque tem muitos comentários aqui, não dá para eu linkar todos aqui na nossa conversa, visto que o nosso tempo é curto, né, Ramalho? Mas se você tem alguma dúvida, tem uma caixinha aqui, ó, que é de pergunta. Coloca a sua pergunta lá, né? Se você quer que eu fale alguma coisa aqui relacionada à perícia, algum detalhe que a gente passou despercebido, pode colocar nessa caixinha de pergunta, porque fica um pouco desafiador para eu, né, ver todos os comentários aqui. Mas eu agradeço esse carinho, essa boa intenção de estar aqui, né, dando seu bom dia, né, nos parabenizando. Isso é muito bom, né? Essa energia é surreal. E é o que faz todos os dias acordar motivada, pensando no Café com Segurança. Porque apesar de acontecer um único dia da semana, Ramalho, mas existe uma preparação durante a semana. Você teve a oportunidade de estar aqui, né, conosco 2 vezes e você viu como é o desafio de estar preparando card, tema, né, roteiro e tudo mais. Há toda uma preparação. E a semana que vem, quem vai estar aqui conosco é um profissional lá do Rio de Janeiro. É o Ivan Cunha. Né? A gente já está já preparando o nosso roteiro, né, o que a gente vai debater no Café com Segurança. E o Café com Segurança é isso, né? Esse projeto para poder estar dando voz aos profissionais da engenharia de segurança do trabalho, né? Os profissionais da segurança do trabalho como um todo, né? Não é só o engenheiro de segurança do trabalho, é o técnico, o tecnólogo, o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho, né? Os profissionais, né, que nos representam lá nos órgãos públicos, né? Seja CAMPAT, né, CIPAT, seja Ministério do Trabalho, Ministério Público, né, tantos outros órgãos aí. Então, o Café com Segurança é para isso. E juntos para construir o conhecimento, né, somar forças, né, tá aqui em prol
de um mundo melhor, né? De um mundo que nós idealizamos, fazer a nossa parte. Se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar falando a manhã toda, mas, né, o que nós propusemos entregar aqui foi um conteúdo relacionado às tendências e oportunidades da segurança do trabalho. E o Ramalho falou da perícia, nós falamos de honorários, e eu gostaria de entrar um pouquinho mais nessa parte legal agora, Ramalho. Como é que a gente fica em relação ao amparo legal, tem as súmulas, né, como força de lei, como é que funciona isso? Faça uma contextualização geral sobre esse amparo legal, né, essa questão das súmulas, o perito pode utilizar súmula como força de lei, como é que fica isso, Ramalho? Eu não entendi exatamente, mas o perito ele tem a atividade dele regulamentada. O Código de Processo Civil ele estabelece, o artigo 437, quais são as atribuições, como deve atuar o perito. Não é uma coisa aleatória. Lamentavelmente, é curioso, pelo perito, ele dispõe, ele é auxiliar da justiça, ad hoc, ou seja, para o fim específico. No exercício do mundo pericial, ele é um auxiliar da justiça. Isso equipara ao oficial da justiça, ao próprio magistrado, mas ele está auxiliando o magistrado. Em alguns casos, o indivíduo pode não ter um determinado bom senso e equilíbrio, ele pode se presumir senhor do conhecimento, senhor das coisas, e até arvorar-se além do que ele tem que fazer pericialmente. Não, ele tem os limites de competência dele, ele tem que se estribar estritamente na norma legal. Não adianta eu achar que o cidadão que trabalha aqui na Bahia, em Salvador, no Largo da Vitória, num prédio de luxo, dependurado com a linha da vida, tudo bem, é uma atividade de alto risco, sim, é de alto risco. É para isso que a segurança do trabalho tem que tomar as ações para garantir a incolumidade desse trabalhador. Mas, por ser uma atividade de risco, não é uma atividade periculosa, porque o legislador não estabeleceu como uma atividade periculosa. O artigo 193 da CLT, NR16. Então, o perito ele não pode dizer, olha, isso é uma atividade periculosa, como eu já presenciei. Não, ele tem que se ater estritamente ao que a lei determina. O balizador dele são os comandos normativos legais vigentes no Brasil. Não adianta falar em NIOSH, falar em OIT. Não, se não estiver contemplado na norma positiva, na norma legal vigente no país, não adianta. Fazer perícia é objetividade, não é subjetividade. Algumas pessoas chegam ao disparo e dizer eu acho, eu opino. Você não tem que achar nem opinar. Em latim, o jargão que define a perícia é visu et reperto. Seria assim, literalmente, vê e repete. Ou seja, o que você está visualizando, que você está identificando, repita no sentido de esclarecer com objetividade, com propriedade e sem querer fazer juízo de valor. Não é o seu papel, você tem que se ater estritamente o que a legislação determina acerca daquele fato, objeto da perícia a ser realizada. Muito bom. O José Amado está perguntando o seguinte, Ramalho, a falta de fiscalização atualmente inibe as oportunidades de atuação, de fato, e de direito do engenheiro de segurança do trabalho? José Amado, bom dia. É sempre bom contar com sua presença. Você é uma pessoa que tem se dedicado profissionalmente, uma pessoa que eu tenho grande estima, pessoa profissional. Eu suponho que você esteja se referindo à fiscalização formal da antiga DRT, que hoje é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Olha, tem muita coisa que, lamentavelmente, ela fica num terreno meio pantanoso, com subnotificações, com ausência de fiscalização, coisas dessa natureza. Mas na medida em que houver uma fiscalização mais efetiva, não meramente física e presencial. Uma das possibilidades é que o e-social, como ele vai possibilitar essa interação em tempo real, de forma eletrônica, entre o poder público, o Estado fiscal e a empresa, o empregador,
vai identificar, porque tem as ferramentas. No Brasil, com tanta criatividade, esse social é um achado. Então, ele tem as ferramentas de identificar, mediante as formas de controle existentes, falhas, de detectar falhas. Isso aí é mais uma forma de cobrar das empresas, do empregador, que eventualmente não atua em conformidade com a legislação, passe a agir assim. E ao passar a agir assim, seguramente ele vai ter que otimizar medidas de segurança, ele vai ter que implementar outras ações, outros programas, e isso aí não deixa de ser um aumento no mercado dos profissionais da SST. Nós estamos falando sempre em SST, embora sejamos engenheiros de segurança do trabalho. Não tenho qualquer dúvida que uma fiscalização eficaz, seja presencial ou virtual ou eletrônica, na medida que ela identificar falhas, cobrar falhas com justiça, não é a indústria da multa, seguramente vai exigir a presença das pessoas, dos profissionais que estão aptos a dar soluções a essas eventuais desconformidades. Pronto, bem verdade. Ramalho, nós temos mais uma outra pergunta aqui, da Miranda, lá da FEAG do Pará. Diz o seguinte: para ser perito, tem que ter pós-graduação? Repita, por favor, Iva. Para ser um perito, precisa ter pós-graduação? Não, olha, o profissional, quando ele se gradua, ele passa a ser um expert, presumidamente, naquilo que ele se graduou. Agora, lembro que eu falei de etimologia, ele tem que ter a vivência que possibilite ele se pronunciar com profundidade, com clareza acerca do tema. Agora, no caso específico, que é onde gravita mais essas questões, porque envolve partes honorárias, coisas dessa natureza, que é a área da trabalhista, aí é o artigo 195, que diz o seguinte: arguido em juízo, insalubridade, periculosidade, deve o juízo determinar a realização da perícia a cargo do médico do trabalho. Veja, tão antiga é a redação da lei, né? Ou do engenheiro do trabalho, que não existe engenheiro do trabalho, é engenheiro de segurança do trabalho. Então, impositivamente, para perícias judiciais de insalubridade e periculosidade, segundo o que determina o artigo 196, 195 da CLT, tem que ser um profissional com a especialização em medicina ou engenharia de segurança do trabalho. E outras atividades não requer o conhecimento, para que tenha uma curiosidade em determinar a reforma do Código de Processo Civil modificou, mas em locais ermos, o cidadão lá no interior do Amazônia, do Amazonas, e uma situação tal que exija uma avaliação pericial. O juiz, considerando a prudência dele, ele pode eleger uma pessoa que não tenha mesmo a graduação, mas conheça a fundo aquilo, o chamado notório saber, e disse: olha, o senhor vai fazer uma perícia, vai avaliar esse fato, não é insalubridade ou periculosidade, vamos dizer, uma falsificação numa tela. Estou vendo aqui a tela atrás de mim, uma falsificação numa tela. E é até um pintor muito falsificado ele, não é? E quem é que vai? Eu disse: essa tela minha é original ou é falsa? Tem que ser um expert que pode ser de Cavalcante, nunca estudou nada aqui na Bahia, onde Tati Moreno, lamentavelmente, morreu. Nunca estudou nada, mas ele é um expert por conhecimento próprio acerca disso. Mas são casos específicos. No caso da insalubridade e periculosidade, requer, sim, a especialização em engenharia de segurança do trabalho ou medicina do trabalho. Muito obrigado pela sua participação, Miranda. Muito bom. Ramalho, nosso tempo está se estendendo, mas assim, eu gostaria que você finalizasse aí, né, com essa contextualização, né, sobre essa multidisciplinaridade, né, muitas oportunidades, né, digamos assim, dos profissionais da engenharia de segurança. Faça uma contextualização geral e aí você já pode entrar com suas considerações finais, porque já são 8h11, a gente precisa trabalhar, né? Você precisa, nossa audiência também, e eu também tenho compromisso daqui a pouco, então, né, já fala um pouquinho para a gente aí, né, contextualiza um pouquinho sobre isso e já vá para suas considerações finais em respeito a todos nós. Iva, eu vou falar uma redundância, mas é uma norma que eu adoto em minha vida,
O profissional, o cidadão, o indivíduo, ele tem que ter foco. Porque ele faz, ele tem que definir os objetivos dele, senão ele não vai ter sucesso. Tem uma obra literária que é Alice no País das Maravilhas, de Carroll. E Alice, lá no subterrâneo, ela pega a um dos personagens, me parece que é o Coelho, né? Diz, ó, qual é o caminho que eu vou seguir? E o Coelho sorridente disse, Alice, você quer chegar onde? Ela disse, eu não sei. Disse, então pegue qualquer caminho. Isso aí é aquilo que não é obra infantil, uma obra de grande profundidade. Lewis Carroll, um matemático extraordinário. Alice, País da Maravilha, recomendo que leiamos ele. Então, se você não sabe o caminho, qualquer atalho lhe serve. Mas se você tem foco, você sabe onde você quer chegar profissionalmente, pessoalmente, individualmente, coletivamente, você tem que traçar suas estratégias, definir as prioridades, se preparar, se qualificar, que você vai atingir seus objetivos. Especificamente, um profissional da área de segurança e saúde do trabalho, no particular ainda, no engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que se manter permanentemente atualizado. Ele tem que ter interesse na leitura, que é uma coisa tão desprestigiada hoje. Se não gosta de ler os livros, mas tem o Google, tem a internet, que fornece informações, surpreendentemente, e é muito prazer que eu faço isso, mas raro o dia que pessoas não ligam para mim ou mandam mensagem pedindo informações, muitas delas são facilmente obteníveis na internet. Para mim é uma satisfação, mas o profissional ele tem que estar na área de segurança do trabalho permanentemente antenado, acompanhando as mudanças na legislação, acompanhando as mudanças tecnológicas, esses momentos que nós estamos atravessando nessa pós-pandemia, por assim dizer, que trouxe tantas mudanças, tantas inovações. E esse profissional, se ele segue esse caminho, se ele define o caminho dele, se ele foca e se prepara e se qualifica, isso depende da altura, do tamanho, da cor da pele, do sexo. Ele tem grandes possibilidades de vir a ser sucedido. Eu não vou usar esse exagero de dizer que o céu é o limite, porque às vezes me perguntam, professor, quanto é que eu cobro de honorários por esse trabalho? Eu disse, olha, você que sabe, o céu é o limite. O contratante, ele quer saber se você vai resolver o problema dele. Você tem que levar em conta o porte da empresa, o grau de dificuldade, você que vai estabelecer o honorário. O céu é o limite. E, de certa forma, na nossa vida, o céu é o limite no sentido de nós que vamos saber onde queremos chegar, como vamos construir nossa escada para chegar nesse local, como vamos pavimentar nosso caminho para chegar nesse destino. E se nós fizermos e tomarmos essas iniciativas, seguramente que nós vamos, se não chegar exatamente ao destino, mas vamos nos aproximar muito dele. Caso contrário, nós vamos ficar igual a Alice perguntando ao gato risonho, gato, qual o caminho que eu sigo? E vai ouvir a resposta do gato na figura do mundo. Olha, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Nossa, que forte essa conclusão sua, Ramalho, meu Deus. Então, às vezes a gente fica, meu Deus, ser perito, ser, né, um expert para ajudar as empresas no essencial, ser consultoria, e a gente fica sem saber, né? Então, a segurança do trabalho, ela tem muito disso, porque são muitas oportunidades. E isso que o Ramalho falou aí é muito forte. Primeiro, decida para onde você quer ir e torne-se um expert nisso. Muito bom, Ramalho. E o Maior está colocando aqui, próxima sexta-feira tem mais, isso mesmo, Maior, próxima sexta-feira tem mais Café com Segurança. O Johan Barbosa, parabéns, Ivi Ramalho, obrigada, Johan, pelo seu carinho, né, sua atenção aqui no Café com Segurança. O Marcelo Miranda, Iva, parabéns, e por gentileza, agradeça ao Ramalho, creio eu, né? Também em nome da ABESE. Que bom, Marcelo, ter você aqui conosco. Gente, muito em breve o Marcelo vai estar aqui também conosco no Café com Segurança. Né? Estamos encerrando hoje essa sequência de profissionais baianos, mas aqui eu tenho uma lista de grandes experts aqui da engenharia de segurança do trabalho, né? Da segurança do trabalho em si, que vai estar aqui conosco sempre no Café com Segurança. Né? Vamos estar intercalando entre outros profissionais aí do Brasil todo, né? Que a minha lista é enorme, e isso eu tenho orgulho de dizer, que eu conheço grandes profissionais, né, pelo Brasil todo, de estar aqui toda semana conosco, transmitindo conhecimento. Muito bom. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua presteza e atenção aqui conosco.
José Amado agradecendo, muito bom estar interagir com o professor Ramalho e a todos. Gente, e é isso. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesta manhã. A gente recebeu essa energia, recebeu esse carinho, né? E hoje já não é uma sexta-feira, mais com cara de sexta-feira, é com cara de segunda-feira. É impressionante como o Café com Segurança ele tem o poder de motivar, de nos incentivar. Né? Então, assim, hoje eu já encerro essa live aqui com outro pensamento, com mais conhecimento. Né? Então, a gente entrou de uma forma na live e estamos saindo de outra forma. E agradeço imensamente esse profissional, né? Esse grande profissional, que eu tenho a honra de chamar de meu amigo, né? O Ramalho. A gente se conheceu já há um bom tempo, mas só agora a gente conseguiu estreitar laços. E é muito bom, né, ser amiga, né, ser colega de um profissional como você, Ramalho. Isso nos motiva, né, a buscar conhecimento, a tornar-se um profissional cada dia melhor. Obrigada pelo seu carinho, por estar aqui transmitindo conhecimento. Obrigada pelo seu empenho na engenharia de segurança do trabalho. Obrigado por tudo, né, o que você faz também pela nossa categoria, né? Estou falando aqui lá junto com os colegas da ABES, em nome do presidente Eliseu, né? Então, assim, a gente sabe o quanto esse profissional aqui é empenhado nas causas da engenharia de segurança do trabalho. E, Ramalho, quero dizer o seguinte, as portas estão abertas, o Café com Segurança é sua casa, sempre que quiser voltar, vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu também tenho a agradecer a você, sempre é uma oportunidade. Ontem um colega, foi o Nadson, inclusive, Nadson, um abraço, falando alguma coisa sobre lives e apresentações adicionais. Nós temos que transmitir conhecimento, não tem sentido em não transmitir conhecimento e quem sabe um dia todos nós vamos falecer, eu brinco, até Roberto Marinho morreu, quanto mais nós. Então não tem sentido nós termos conhecimento e levarmos ele para o túmulo. Nós temos que disseminar o conhecimento. É um papel fundamental. E eu agradeço a atenção de quem acompanhou a live, a gentileza do seu convite, estou sempre à disposição. Qualquer um que nos presente, eventualmente queira conversar comigo ou esclarecer alguma coisa, isso é uma rotina de minha vida, eu acho que não me custa nada. Eu tenho o meu celular, 8740 7027, 8740 7027, com prefixo da Bahia, que é 71. Pode ligar, pode o WhatsApp, que nós interagimos. É uma prática minha. Eu acho que nós temos que disseminar o pouco conhecimento que nós temos. E tem também essa ferramenta extraordinária, que eu sou neófito, mas é um Instagram, não é? É José Francisco Ramalho. Também estou absolutamente disponível, posto algumas coisas na área de segurança do trabalho, outras tantas na área pessoal. José Francisco Ramalho, é um prazer poder colaborar com o alcance do meu universo de conhecimento. Uma satisfação muito grande começar a sexta-feira com você. Virou agora a expressão da moda, dizer sextou, né? Então, Sextou. Bem com o café. Muito obrigado, Igor. Estou sempre à disposição. Um abraço, um bom final de semana a todos. Obrigada, Ramalho, mais uma vez. Obrigada a todos vocês e até sexta-feira na nossa próxima edição do Café com Segurança. Bom dia.